Bom dia com Deus, pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá, juntos mais uma vez para meditarmos no Evangelho segundo escreveu Mateus, hoje finalizando o capítulo de número 22, onde leremos os versos 41 até o verso de número 46. Vamos à leitura do texto. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia responder a palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Temos acompanhado os textos do Evangelho de Mateus e vimos que os herodianos colocaram Jesus à prova, vimos que os saduceus colocaram Jesus à prova, vimos que os fariseus colocaram Jesus à prova, os escribas colocaram Jesus à prova. Então, todos os grupos religiosos de Israel procuram colocar o Messias, o Mestre, o Senhor à prova. Nesse texto, reunidos os fariseus, o grupo maior, mais expressivo, Jesus lhes propõe uma pergunta e Jesus, a partir do verso de número 41, interrogando-os e utilizando o verso 42, tratando de um termo que é muito utilizado no Antigo Testamento e muito utilizado também nos Evangelhos. Quem vocês pensam que é o filho de Davi, o Cristo? A palavra Cristo, meus queridos irmãos e amigos, significa ungido. Tanto Cristo, Christos, como Messias, significa o ungido. E a palavra filho de Davi faz referência ao grande rei, ao rei mais querido, mais amado do Antigo Testamento, aquele que foi nominado como amigo de Deus. E Jesus então pergunta-lhes: quem vocês pensam que é o Cristo? E eles responderam: o filho de Davi. Queridos, essa expressão filho de Davi traça ou revela a linhagem real até o início da aliança abraâmica, até o início da aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, versos 1 a 3, onde ali está escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança com Abraão, o pacto com Abraão, ele engloba essa expressão, porque Davi teve a sua família também como abençoada pelo pai da fé, Abraão. Então Jesus faz uma pergunta a eles, referindo-se a quem era o Cristo, quem era o Messias, quem era o filho de Davi. E a resposta dos fariseus é uma resposta que quer dizer qualquer um homem comum. Ou seja, eles entendiam que aquele título era um título que qualquer pessoa poderia receber. Como qualquer outro, o povo de Israel é um filho de Davi, é mais um. É como nós comumente dizemos nos nossos dias, é um filho de Deus, um qualquer. Mas a questão é que Jesus está trazendo algumas afirmações aqui a respeito de sua identidade. Jesus está primeiro dizendo que ele faz parte do pacto de Abraão, que ele é filho de Davi, ou seja, tem uma linhagem real. E essa linhagem está coberta pela aliança, pelo pacto abraâmico. Todos os grupos que haviam colocado Jesus à prova, agora recebem esta prova, esta pergunta de Jesus. E eles, então, através dos fariseus, respondem que Jesus é apenas mais um. Ou seja, eles dão uma resposta genérica para dizer que o filho de Davi, que Jesus, aquele que havia sido prometido pelos profetas, aquele que viria como ungido de Deus,
para realizar a grande obra da redenção e da salvação é mais um homem comum. Jesus, contudo, diz exatamente o oposto disso. Jesus diz o contrário. Jesus afirma a sua divindade. Jesus evoca o testemunho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Se você observar, Jesus vai dizer no verso 43, replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, verso 44 diz, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus chama ou evoca o testemunho do Antigo Testamento, da palavra de Deus, e o testemunho do Espírito Santo de Deus. Como, pois, Davi pelo Espírito chama de Senhor? E ele cita o Salmo 110, verso de número 1. Davi chama-lhe Senhor. Como ele é então filho de Davi? Isso aqui não se dirigia apenas a um descendente humano. Jesus está querendo dizer que ele não era apenas um descendente humano, porque Davi havia chamado de Senhor, e ali no Salmo 110, verso 1, a referência a Senhor é uma referência a Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus está afirmando sua divindade, porque somente o próprio Deus poderia ser chamado de Senhor pelo grande Rei. O título, Filho de Davi, não era um resumo completo de tudo o que o Messias ungido era. Jesus não era apenas um homem comum da linhagem de Davi. Ele afirma ser o Filho de Deus e ele afirma aqui também ser o próprio Deus. Jesus evoca sobre si a sua divindade, dizendo que Davi o chama de Deus. Jesus afirma que ele não é apenas um homem comum. O texto vai nos dizer que os fariseus, então, emudeceram. Ninguém, diz o verso 46, podia lhe fazer mais nenhuma pergunta, ninguém ousou fazer-lhe alguma pergunta, ninguém tinha resposta para as palavras de Jesus. Nós precisamos entender aqui, meus queridos irmãos e ouvintes deste canal. Nós precisamos entender aqui, meus queridos irmãos e ouvintes, vocês que estão acompanhando essas reflexões no Evangelho de Mateus. Jesus não era um homem comum. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é aquele que veio com o propósito de perdoar os nossos pecados. Jesus veio com uma missão específica, como ungido de Deus, como filho de Deus, como descendente da linhagem de Davi, como aquele que havia sido o coberto pelo pacto abraâmico, como aquele que estava dentro do pacto de Abraão. Jesus é o Filho de Deus. E filho de Deus não é apenas como um qualquer filho de Deus, mas o escolhido de Deus e o enviado de Deus para, em nome de Deus, perdoar os meus pecados e os seus pecados. Jesus, sim, foi 100% humano. Teve fome, teve sede, entristeceu-se, chorou, teve necessidades, precisou de amigos humanos, precisou de pessoas para lhe apoiarem, mas Jesus também é 100% divino, porque ele curou, ele ressuscitou mortos, ele realizou prodígios extraordinários e ele ressuscitou. E acima de tudo isso, de todas as coisas realizadas, de todas as obras graciosas e maravilhosas realizadas, Jesus foi à cruz como Senhor, como Salvador, como Redentor, aquele que veio redimir a criação. Jesus não é um homem comum, não podemos tratá-lo assim. Ele não é apenas um profeta, como dizem algumas religiões. Ele não é apenas mais um criado por Deus, como dizem outros. Jesus é o próprio Deus, que nasce, humanamente falando, para cumprir o propósito da salvação, da redenção, para então salvar, através do seu sangue, a mim e a você. Jesus é o Filho
de Deus. Que nós possamos então entender isso em nossa mente e em nosso coração. Guardando isso em nosso coração, sabendo que nós estamos nas mãos do bom Senhor. Vamos fazer uma breve oração? Obrigado, Deus, pela tua misericórdia sobre nós. Misericórdia esta renovada hoje, esta manhã por nós. Abençoa as nossas vidas, dá-nos um dia gracioso na tua presença. Assim nós oramos e a nossa oração está baseada no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, para darmos início ao capítulo 23 do Evangelho de Mateus.